Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audiolab. Hoje é dia de review e eu trouxe para vocês um compressor. Esse aqui, ó, é o compressor PCL 2700 da Phonik. Vamos lá? Bom, tá aqui o bichinho, olha aqui, ó. É um compressor para ser colocado em rack de 19 polegadas, né? Ele tem aqui as abinhas dele. Ele possui dois canais, ou seja, eu tenho duas possibilidades de compressão aqui independentes. Ele é multifuncional, isso que eu acho legal nesse compressor, é que ele tem quatro funções aqui, né? Ele tem as funções de expander gate, ele tem o próprio compressor, tem o de-esser e tem também o peak limiter, né? Que é o limiter, é aquele que você fala, ó, daqui para frente não passa nada acima desse valor. É uma caixa metálica, tem as conexões aqui de entrada e saída, né? E vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre as funções dele, né? Esse compressor aqui da Phonik eu paguei R$450, é um preço muito bom. É uma marca barata, né? A Phonik não é uma marca cara. E eu vou depois fazer alguns testes e fazer alguns vídeos testando ele, tá? Primeiro vamos falar das características do que ele oferece. Então eu já falei, né? Ele tem dois canais que você tem a possibilidade, por exemplo, por duas guitarras ou voz, violão, dois instrumentos, ou então você pode passar o left e right da mesa, o resultado final da mesa, por ele, e aí você tem uma compressão para toda a mesa, né? Ou pode usar ele também na sua via de efeitos da mesa, ou seja, tem várias opções. Quais são as características dele, né? Ele tem aqui, ó, um expander gate. O expander gate ele serve exatamente para quê? Para você regular qual é a intensidade mínima do áudio que você quer ouvir. Isso é muito útil quando você tem ruído de fundo, tá? E geralmente o ruído ele está num nível em que você pode administrar via expander gate. Ele tem aqui o botão release, tá? Ele tem aqui o botão release, que é para você fazer isso de forma mais tênue, ou seja, ele não dá aquela cortada abrupta, né? O release ele tem a possibilidade de você cortar mais soft, quase que imperceptível, ele vai tirando aos pouquinhos, e se você soltar o release ele vai tirando um pouco mais rápido. Agora já o gate não, o gate corta mesmo. Chegou naquele nível, não, ele já tira o áudio, já tira o sinal de áudio. Esse aqui é toda a parte do compressor. O compressor oferece o quê? Os comandos básicos, né? Que é o threshold, que é onde eu regulo qual é o nível agora nós estamos falando do nível superior do áudio, né? Qual é o nível superior do áudio que eu quero que a partir do momento que o áudio atinge aquele nível, ele comece a comprimir. Comprimir quanto? Aí vem esse cara aqui, que é o botão do ratio, né? O ratio é que determina a taxa de compressão. Quanto mais para a direita eu puxo esse potenciômetro, mais compressão, mais fator de compressão ele vai oferecendo. Esses dois caras, esses dois potenciômetros, ataque e release, eles é que controlam a questão do tempo, né? Tanto do tempo do início da compressão, que aí é o ataque que controla, como o tempo que o compressor vai ficar atuando, que aí é no caso o release. Se você tem aqui o ataque e o release, se você deixa o ataque totalmente virado para a esquerda, a compressão é imediata. Bateu no nível que você determinou no threshold, ele já faz a compressão baseada no ratio. Se você vai dando um pouquinho mais de ataque, ou seja, se você vai dando um tempo maior para o ataque, ele vai atuar após o tempo que você regular. Isso é interessante em algumas compressões, principalmente de percussão, que você não quer perder a transiente da percussão. Então você dá um ataque um pouco maior para não perder exatamente o brilho do ataque daquele transiente da baquetada na caixa ou no tom. E aí depois é que você comprime. Então o ataque é exatamente o início, o tempo que ele vai esperar para iniciar a compressão. Já o release é ao contrário, é o tempo que ele vai permanecer comprimindo aquele áudio que chegou no nível do threshold.
que mais que nós temos aqui? Nós temos esses dois botões aqui, ó, que é o SC Monitor e o SC Ext. O SC aqui no caso é o Sidechain. O Sidechain é uma característica interessante para esse compressor, que é o seguinte. Digamos que você tem aquela situação, que até já fiz um vídeo do Audacity aqui, né? Você tem aquela situação onde a pessoa tem um fundo musical e aí tem um orador. O orador vai lá e começa a falar. No que ele começa a falar, essa trilha sonora, esse fundo musical, vem lá para baixo o áudio dela, né? E toda vez que ele para de falar, volta o áudio no nível que ela estava. Esse recurso você consegue fazer através do Sidechain. Você tem as entradas aqui do Sidechain, ou seja, você tem um referencial de áudio, você tem um referencial sonoro que aciona o compressor. Aí já não é nem tanto a questão do threshold, é a questão da fonte externa, da fonte de Sidechain. Aqui ainda no release e no ataque, nós temos um botão que determina para o tempo de ataque release automaticamente. Então eu não sei que tempo eu ponho de ataque, não sei que tempo eu ponho de release, aperta esse botão, ele cuida disso para você. E aqui em cima nós temos o botão do na verdade não é soft, aqui é o Interactive Knee. Se eu apertar esse Interactive Knee, o que vai acontecer? Ele vai me dar a curvatura, porque quando você tem a compressão, bateu no limite do threshold, ele já começa a comprimir. Ele forma um ângulo aqui, né? Vamos supor que o seu áudio ele estaria fazendo uma linha reta, ele faz um ângulo, tá? De compressão, ele começa a comprimir. Se eu quero que esse início da compressão seja um pouquinho mais tênue, eu aciono esse botão aí do Interactive Knee para ele dar uma curvatura, um joelho, o knee é joelho, né? Uma curvatura um pouco mais aberta, um pouco mais tênue, para eu não sentir tanto na hora de ouvir que houve realmente uma compressão, principalmente se eu estiver trabalhando com altas taxas de compressão. O que mais que ele oferece? Nós temos aqui os botões I/O Meter, né? Que aí eu posso ver qual que é o nível de sinal de entrada ou de saída. Então se eu apertar aqui o I/O Meter, eu vou saber qual que é o nível de entrada, né? Qual que é o nível de entrada? Input Meter. Se eu soltar Output Meter, eu vejo qual que é o sinal de saída. E eu tenho também o In-Out. Esse cara aqui é o liga e desliga do compressor. Se eu quiser acionar o compressor, eu aperto esse In-Out, aí o compressor tá acontecendo. Qual outro recurso que eu tenho aqui? Eu tenho o De-Esser. O De-Esser, o que é o De-Esser? É um eliminador de sibilância, né? A fala humana tem um acento, tem uma expressão aguda toda vez que a gente fala o S. Ó, S. Você vai ver que na faixa de 7,5, 8K, esse S aparece bem acentuado. Então o De-Esser, ele é um redutor dessa sibilância. Então você regula aqui o quanto você quer diminuir nesse potenciômetro. Você fala aqui nesse botão apertando se é homem, a voz de homem ou voz de mulher. E você liga e desliga o De-Esser aqui no In-Out. Então é um recurso bacana nesse compressor. O que nós temos mais aqui de recursos? Nós temos aqui o Peak Limiter, que é o limitador. É um limiter de pico, ou seja, daquele pico ele não vai deixar passar nada a mais. Para ali o seu áudio, para ali o volume do seu áudio. Isso aqui é bom para você proteger o sistema. Então você imagina o seguinte: sua mesa de som está lá, todo mundo chegando lá, então você quer que o amplificador sempre seja poupado de qualquer tipo de pico. Mesmo que de repente alguém chegue e ponha o cabo erroneamente na guitarra e dá aquele estouro e tal. O Peak Limiter é exatamente isso. Tudo que você definir daquele limite, naquela faixa do limiter, ele não vai deixar passar em termos de volume, ele vai parar o volume por ali. Não que ele vá cortar o áudio, ele vai manter o áudio, mas sempre naquele volume. Nós temos aqui no meio dos canais esse botão aqui, que é o Dual Mono. Esse botão acionado, ele vai fazer o seguinte: no caso específico que eu estou falando da mesa de som, vamos supor que eu vou usar isso aqui para pegar o left e right da mesa de som. Eu não preciso registrar, ou melhor, regular os dois canais.
Se eu apertar esse dual mono, tá? Eu regulo só este canal 1 aqui e ele já vai, a regulagem já vai valer para o canal 2. Isso eu achei legal nesse compressor. Bom, fora aqui que você tem os LEDs que informam quando está fazendo a parte de compressão, quando está fazendo a parte de noise gate, tem todos os indicativos aqui nesses LEDs. Isso aqui é interessante. Bom, para a parte traseira nós temos aqui o encaixe da tomada, que tem também a caixinha do fusível. Nós temos esses conjuntos aqui de entradas e saídas, ou seja, eu posso também entrar com P10, se eu estou entrando com alguma coisa via P10 eu ponho nesse conector, se eu estou entrando com via XLR eu entro com esse conector aqui. Nós temos um botão aqui que é usado para quando você está trabalhando com algum equipamento que não seja profissional, um receiver ou alguma coisa que não tenha a mesmo nível operacional eletrônico, aí você aciona aqui. Que normalmente esses equipamentos caseiros eles trabalham com um nível operacional de 10 dBV maiúsculo, menos 10, o que dá uns 0,360 volts. Então, se você vai pegar o resultado de um receiver, você aperta aqui porque o receiver não é um equipamento profissional. Normalmente, se você vai trabalhar com equipamentos profissionais, você vai deixar ele no menos 4 dBV aqui, do dBu. Bom, então eu tenho esses mesmos conectores nos dois canais. E tem também aqui a parte do sidechain. Aqui é que você faz a questão do sidechain, onde você faz as configurações de entrada e saída do sidechain, que é o que eu falei. Com o sidechain você consegue fazer a compressão ser acionada por uma outra fonte sonora. Depois eu vou fazer alguns testes desse compressor para a gente ver a funcionalidade, principalmente de sidechain, que eu estou devendo para um inscrito aqui do canal. E assim, aparentemente parece ser um compressor bem legal, bem potente, me permite duas opções de compressão. Dá para fazer bastante coisa aqui, eu depois vou fazer um vídeo mostrando, se vocês efetivamente quiserem, põe aí nos comentários se vocês acham legal. Ele acompanha o manual, acompanha o termo de garantia e acompanha o cabinho para você ligar na eletricidade. Bom, então foi isso, pessoal, esse foi um review rápido aqui do PCL 2700 da Phonik, um compressor para ser usado em rack. E eu vou ficando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, que ajuda bem. Compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito e gostou do conteúdo aqui do canal, poxa, faça a sua inscrição que você recebe a notificação. Não esqueça de clicar naquela sinetinha lá, que é a informação que você está dizendo assim, eu quero receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, deixando um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!